nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Querosense a mais um bate-papo do mais alto garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz. Hoje eu tenho a alegria de trocar uma ideia com Felipe Conceição, treinador do Clube do Remo, para a gente falar, obviamente, do Clube do Remo, de futebol. Felipe, já te falei isso em off, mas muito obrigado. Estou muito feliz de te receber para a gente bater esse papo. Seja muito bem-vindo ao É Nós Queiroz. Não, prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite. Adoro falar de futebol e será um prazer enorme estar contigo nesse papo. Valeu. Nação, tu queres saber o que o homem vai falar, o que ele vai dizer do teu time sobre futebol? Tu já sabes, eu te peço. Vem com nós. Vamos, Nação Querosense, bater esse papo, mas antes eu quero pedir para tu não deixar de dar o like no canal, tu não deixar de te inscreveres, tu não deixar de te tornar membro para eu trazer gente desse garbo e dessa elegância. Se quiser mandar o Pix, está aqui. E o patrocinador Bet Nacional, o link está lá embaixo, tem umas promoções muito bacanas. Mas sem mais delongas, vamos trocar essa ideia com o Felipe, que eu estava falando com ele, pedi para não chamá-lo de senhor, porque o homem é mais novo que eu, pai. O homem é mais novo que eu. Felipe, deixa eu te perguntar. Óbvio que a gente vai começar tratando de Clube do Remo. Clube do Remo que tu assume consegue ter bons jogos, boas vitórias, mas eu queria te perguntar de forma objetiva. E tu vais entender. O Felipe Conceição é sondado pelo Clube do Remo. Eu sei que tu, não sei se tu tiveste propostas, mas tiveste sondagens. Tu não eras um cara que estaria desesperado por uma proposta. E tu escolheste aceitar o Clube do Remo, que no momento do teu aceite estava numa situação, não lembro se era lanterna, mas estava na zona de rebaixamento. De verdade, diretamente, objetivamente, o que fez o Felipe aceitar um clube do Norte, óbvio que com o tamanho do Remo, a torcida, que não vai estar no estádio até a segunda hora, aceitar esse convite tendo sondagens de time de Série B, que eu sei, ou até de Série A, o que te fez objetivamente aceitar o Leão Azul? E muito obrigado mais uma vez. Você disse também sobre a dimensão do clube, tamanho da torcida, do clube. Assim, é um clube tradicional e enorme, com uma história gigantesca e com uma torcida gigantesca também. Então, assim, quando eu recebi o convite, o papo foi muito direto e foi muito franco, muito aberto. Eu sou uma pessoa, gosto muito do que faço e vi no Remo uma oportunidade de voltar a trabalhar, né, no tempo rápido. Tinha saído há pouco tempo do Cruzeiro e com uma perspectiva muito boa. Acho que era ver um clube como o Remo, né, uma potência que pode ser desenvolvida. Isso me motiva. Eu sou movido a desafios também e não é o lugar da tabela que mexe comigo de aceitar ou não. Tanto que eu peguei outros casos parecidos, como a América e Guarani. A América em último, assim como o Remo, quando eu assumi, e o Guarani em penúltimo, ano passado. E não é isso que me puxa para baixo ou me deixa reticente de aceitar. E sim o papo direto que eu tive com o presidente sobre a minha maneira de ser, minha maneira de trabalhar, e ele passou essa autonomia, esse respeito pelo meu trabalho, essa vontade de me ter no Clube do Remo para ajudar o clube nesse momento tão importante, né, do clube, depois de tanto tempo numa Série B. E aí é mais por aí, entendeu? Que é o Felipe, assim, a maneira do Felipe ver pode ser muito diferente de muitos profissionais, acredito eu, mas é mais simples do que se possa imaginar. É um cara trabalhador que gosta de trabalhar e que viu no Remo uma oportunidade gigantesca de deixar um legado, de ajudar o clube, de ajudar os atletas que ali estavam num momento difícil, enfim, se sentir útil na função que você está para um clube tão grande. Isso me motivou e a resposta veio rápido, viu? Foi um sim bem rápido. Pois é, e aí eu tenho duas perguntas para te fazer. Eu sei que tu não vai poder falar objetivamente do como foi, mas foi assim: houve um contato, houve o que? Uma reunião virtual,
e aí vocês trocaram uma ideia macro, né, e tal. E dentro disso, se tu puder falar um pouco como foi esse processozinho, tu já tinhas conhecimento do elenco? Porque houve aqui o papo de que tu falaste, não, cara, esse elenco não é para estar aí. Aí muita gente diz, mas ele falou isso porque foi contratado. Mas o que que tu sabia e o que que tu vias nesse elenco que te dava a certeza, porque foi o que me pareceu, de que não, o que vai acontecer eu não sei, mas que não vai ser desse jeito, não vai. Se tu puder linkar esses dois assuntos, eu te agradeço. Houve uma sondagem primeiro para ver se eu tinha interesse de ouvir o clube, né, através de um intermediário, e eu aceitei, né, de bate-pronto, nem pensei duas vezes, falei que sim, e aí houve o contato direto do presidente, dos diretores também, dois diretores entraram em contato comigo, e depois o presidente, numa conversa muito franca, muito honesta e sincera, sobre tudo, sobre elenco, sobre o momento do clube, sobre a importância de me ter naquele processo que ele estava passando, e eu da minha motivação de estar recebendo aquele convite, né, da honra de estar recebendo aquele convite e de acreditar que a gente poderia ajudar também nesse processo, de sair daquele lugar que estava. Enfim, foi mais ou menos nessa linha que a gente conversou. Sobre o elenco, eu tinha visto alguns jogos do Remo, não todos, mas eu sou um cara que assisto muitos jogos, um pouquinho de cada vez, não nos 90 minutos, mas assim, tá passando um jogo da Série B, pelo menos uns 10, 20 minutos eu assisto como treinador, não como torcedor. Então eu avalio um time aqui, avalio o outro, sei que vou enfrentar lá na frente. Agora mesmo estava vendo Vasco e Botafogo durante uns 10, 15 minutos, estava passando o VT, então assisti, sei que daqui a pouco a gente enfrenta o Vasco, lá na frente o Botafogo de novo. Então, assim, eu sou um cara muito obcecado no que eu faço. E eu vi o Remo em alguns jogos, um melhor que o outro, tal, normal, mas vi ali potencial, não vi, e comentei isso com a diretoria, com o presidente, que não vi o elenco abaixo da grande maioria da Série B. Porque, como eu vejo a Série B é uma competição muito equilibrada, todos os jogos são difíceis, e a vantagem é o tempo e o processo bem feito. Te dou exemplo. O Náutico, o Hélio dos Anjos pegou ano passado, roeu o osso, vamos dizer assim, né, para tirar o Náutico da zona que estava, criou uma maneira de jogar muito agressiva, muito competitiva, que para a Série B encaixa demais, e deu continuidade, seja no elenco, seja com treinador, filosofia, enfim, e está aí o Náutico fazendo a campanha que está fazendo. Não é à toa, é processo. O Guarani que eu peguei, né, e também deixei um legado lá, vem construindo uma história muito diferente da do ano passado. Então, se você reparar, o tempo traz isso, desde que você tenha consistência e bom trabalho. Então, é isso que eu acredito de fazer no Clube do Remo, e isso que eu acredito quando eu vou para os clubes, né, que eu aceito, de construir, e acredito muito nisso. Meu trabalho gera muito isso. Eu não fico satisfeito com só o resultado do domingo. Eu quero construir uma coisa bacana para o clube que eu estou trabalhando, maior do que só os 3 pontos no domingo, que são importantíssimos, mas não é só aquilo, e depois você vai embora e deixa o clube destruído. Não é a minha cara e não é a minha praia. Por onde eu passei, eu procurei ajudar o clube, não só ganhar os 3 pontos no domingo de qualquer maneira. Então é mais ou menos por aí. E teve uma coisa que eu também vendo quando tu foste anunciado ou ventilado, era também, e tu falando agora de ter continuidade, o trabalho do teu antecessor, que foi vitorioso, do Bonamigo, que é o do século, sem dúvida, o maior treinador que o Remo teve, com ideias que me parece, depois te vendo trabalhar mais de perto no Remo, tem similaridades, tudo bem, não estava encaixando, tinha algumas situações, mas tu viste, pô, o cara veio, trabalhou, deixou esse legado, eu vou chegar lá, tem um trabalho, talvez eu precise de ajuste, uma forma de pensar futebol próxima,
teve isso? Isso também foi um motivador? Ou seja, o Bolamigo também te ajudou a vir para o Clube do Remo? Entendeste a minha pergunta, né? Sim, eu acho que como essa minha maneira de trabalhar de processo, a gente Isso. procura aproveitar tudo que foi deixado e ir direcionando para onde eu gosto, é lógico, cada um tem suas ideias, ou agregando aquilo que já tem ali, né, para buscar um crescimento. Então, houve, sim, alguns aspectos que tinham similaridade, coisas defensivas, por exemplo. Posso dar exemplo, a função defensiva do extremo em bloco médio e bloco baixo é muito parecido. Muito. É praticamente igual, né? Ele cuida da diagonal. Então, assim, algumas coisas a gente tem, sim, de parecido, e aí fica mais fácil você dar continuidade. Outras são diferentes, então também você tem que ter tato e experiência para você aplicar aos poucos, não criar uma ruptura tão grande, até porque o carro está andando, nós Sem não vamos parar tempo o carro. algum, né, Felipe? Tu pega uma maratona Exatamente, bizarra. exatamente. Teve um tempo ali no início para você colocar alguma coisa, macro, depois jogo atrás de jogo. Então, a gente foi tendo esse cuidado, foi aproveitando, sim, o bom trabalho deixado e temos muita coisa ainda para fazer. Tem. E aí eu quero já entrar no trabalho, assim, sempre ter curiosidades, assim, principalmente do que faz. Para mim é uma coisa muito bacana, que é assim, tu chegas no clube que tu vê, num time, num elenco que tu vê potencial, mas um elenco que estava visivelmente, vou dizer, desajustado por N motivos, tá? E aí, como treinador, pode até dar o exemplo do Remo, que eu quero, mas tu pode fazer isso na tua... Qual foi a tua primeira decisão? Qual foi a tua primeira tomada de decisão? Que tu chegas, tu pegaste todas as informações e tu tá de frente com o teu elenco, com os teus comandados, com a tua estrutura e tu diz: esse tem que ser o meu primeiro ato, cara, que eu acho que daqui vai vir tudo. Pode dizer qual foi, assim que tu... Posso sim. A primeira conversa e as primeiras palavras foi que ali estava começando uma nova jornada e que tudo que tivesse passado para trás, seja de bom ou de ruim, que eles deletassem e se abrissem para um novo caminho, para uma nova jornada. Então, por que isso? Porque tira o peso, né, de um momento ruim, de estar em último na tabela. Então, cria um marco ali onde o atleta vê uma nova esperança, um novo caminho e que a gente pudesse, a partir dali, construir uma coisa nova e tirar o Remo da onde estava. Outro ponto que eu bati com eles, falei que, rapaziada, aonde vocês estão, e agora nós não descemos mais. Nós estamos em 20º, então não tem 21º na competição. Então é daí para cima. Para baixo nós não vamos mais. Essa é a boa notícia. Então, assim, você vai, você vai puxando, né, esse lado psicológico, né, essa confiança, tirando deles o potencial, né, principalmente mental naquele primeiro momento, para que eles virem a chave, tirem o ranço, né, a falta de confiança, a baixa autoestima de estar na equipe última colocada da competição e comecem a criar dentro deles a esperança de um novo caminho, um novo futuro. Então, esse é o pontapé inicial. E daí você vai para o campo. Aí é muito trabalho no campo, coisa que eu gosto muito. E eu tive outra, mas antes assim, eu troquei uma ideia com o Enes, né? Acho que uma semana atrás, enfim. Mas e eu imagino tu naquele jogo contra o Brusque, na beira do campo, que tu vê o teu time, porque diferente de alguns jogos que o Remo não jogou bem, tudo bem, eu disse, tiveram jogos que o Remo não ia ganhar, mas ele perde por algumas falhas individuais, assim, falhas. Sim. Ele poderia ter empatado e aqueles empatezinhos à época poderiam tê-lo colocado fora da zona, mas não aconteceu. Aí tu pega um jogo, o Vila Nova para mim é um jogo desse. E o Remo não merecia ganhar Sim. aquele jogo, mas também não merecesse perder. Mas vamos lá. É isso. Aí vem o Brusque, Perfeito. não é isso? Aí vem o Brusque. Perfeito. Que tu olha o teu time de porra, estamos jogando, estamos jogando. E jogando bem, fazendo jogo difícil contra um adversário difícil, mas um adversário do mesmo campeonato. Aí vem o seguinte,
Veio a infelicidade, a repetição do putz, de novo, e agora, José? O que que tu pensa? O que que tu tenta fazer ali? Deu certo, as tuas mudanças, tudo. Eu imagino que eu não, tudo bem, tu lá na beira, tu não pode dizer, puta, mas eu imagino que aqui dentro fizeste. Meu Deus do céu, não dá. Haja água, haja copo de água, como o pessoal brincou contigo. Foi mais ou menos isso, Felipe? Aquela vitória também deu para tu usar e dizer assim, mano, olha isso aqui, olha o que vocês conseguiram, esse é o Remo. Não sei. O que que Não, tu diz? eu até falo com eles, eles estão me conhecendo, que o meu pós-jogo é muito racional, apesar de toda a emoção que eu venci o jogo assim na totalidade, eu fico cansado como na época de atleta. É impressionante, eu me entrego mesmo ali junto com eles o tempo todo, mas eu sou um cara muito racional, muito racional. Eu consigo distinguir bem o incômodo de sofrer o gol no momento que você está melhor no jogo, né? A maior parte do jogo a gente dominou contra o Brusque. E como Então, foi, né, assim, Felipe? lógico que o Como foi? sentimento é ruim, ainda mais como foi, como você disse, mas eu consigo rapidamente ir para o lado racional meu, né? De mudar, de fazer as substituições, de buscar o empate, de passar força naquele momento difícil. Isso eu faço. Mas bacana que você está comentando o processo. Você falou do primeiro jogo, que depois de uma semana de trabalho a gente fez um jogo equilibrado, mas não vistoso, ao ponto de ser muito melhor que o Vila, nem talvez melhor. Né? Um jogo equilibrado com o Vila, que naquele momento estava mais confiante e vinha de bons resultados do que a gente. Então, assim, um empate ali eu acho que seria de bom tamanho, pelo que as duas equipes fizeram. E ter esse controle num primeiro momento traz segurança. Você não sofrer, né? Não tá apanhando logo no primeiro jogo, né? Ver o adversário muito superior, isso já é o primeiro passo com a confiança. O resultado não veio. Então, você vem de novo, a parte psicológica, vem mostrando para eles o que fizeram de bom, se não se perde, né? Por causa do resultado, não pode. E vamos para o segundo jogo ainda melhor. E aí com mais confiança, com mais agressividade, jogando melhor que o Brusque, e me toma um gol faltando alguns minutos para o fim do jogo, né? Já tinha passado a metade do segundo tempo, se eu não me engano, se eu não estou enganado, e a gente consegue a virada. Então, assim, nem tudo é o céu, nem tudo é lá embaixo, né? A gente mostra no pós-jogo a eles que nós merecemos a vitória, não que foram duas bolas que a gente achou, não. Por tudo que eles fizeram durante os 90 minutos, eles mereceram. E aí você vai dando sequência, depois vieram mais vitórias, uma vitória fora importantíssima contra a Ponte, e aí mais confiança e mais, eu digo, um tijolinho na construção da equipe, e depois você volta em casa e ganha mais um. Então, ali você atingiu um nível de confiança já bom dentro da competição, e tivemos a quebra com Londrina muito pelo desgaste físico. Não é desculpa, não é nada, é Realidade. fisiologicamente, exatamente. Faz parte. As É. outras equipes passarão por isso também na competição, mas nós passamos nesse momento. Então foi E um ponto fora da curva, o foi. Londrina, e voltamos a jogar bem dentro do nosso padrão e dentro do nosso momento. Lembrando que é um mês de trabalho só, né? E eu estava falando para você de continuidade de trabalhos a médio e longo prazo. Mas dentro do nosso potencial desse trabalho de um mês, nós jogamos bem contra o Avaí, poderia ter saído com outro empate, e nessa partida que nós ganhamos também, assim, merecemos a vitória, apesar a metade ali do primeiro tempo para o final, o CSA ter apertado muito a gente, não ter criado grandes chances, porque a gente estava bem postado em campo, mas, né, com ímpeto, com um bom elenco que tem, né, faz um jogo agressivo, um jogo que busca o gol também, eles incomodaram bastante no final do primeiro tempo e a gente conseguiu ajustar ali no intervalo. Estou contando isso tudo, até aumentando minha resposta, só para mostrar como que é o processo, né, e como a gente vê de maneira muito Perfeito. racional
independente do resultado. A gente não pode perder esse processo. É lógico que a gente vai querer ganhar o tempo todo, mas que a gente entenda para não se perder por resultado as coisas que estão sendo construídas. Tu falaste do teu pós-jogo. Tu fazes essa análise com eles logo em seguida ou tu estás falando do outro dia? Não, logo em seguida? Alguns pontos logo em seguida. Ou seja, Não deixo nem ir para casa com outro tipo de pensamento, desviando da onde a gente quer ir. Agora, mais aprofundada, aí é na reapresentação. Até para eles não acharem que foram melhores do que foram ou piores do que Perfeito. foram. Né? O cara aí mais... Perfeito. Porque eu imagino que eles também... Posso abrir para te dar um exemplo do último jogo. Pedir humildade, pedir foco, para a gente continuar com o pezinho no chão, pedir foco e, ao mesmo tempo, falei que o sentimento era de orgulho. Tá. Pela luta, pela entrega, pela coletividade que a equipe está demonstrando, ou seja, todos os atletas correndo, marcando, todos os atletas se dispondo a trabalhar para a equipe. Então, você valoriza isso, que é muito importante, e, ao mesmo tempo, pede humildade, pé no chão, foco, porque a gente tem muita coisa pela frente. Acho que tu tem uma companhia aí, hein? Acho que tem uma companhia aí atrás de ti. São minhas filhas. Primeiro ela deu a abertura de porta, olhou, voltou e agora ela... Desculpa. Não, fecha porque a isso eu tenho um de 10 e uma de 25, pai. Então pode isso é tranquilo. Nossa. Felipe, e isso é muito importante, porque muita gente falou, vamos falar desse processo um pouco, que é assim, eu vou te dar uma opinião e, por favor, discorde dela totalmente, pontue, que é assim, o jogo contra o Cruzeiro, muita gente achou assim, pô, o Remo não matou o jogo. O Remo deveria ter ido, enfim, falaram um monte de coisa. E eu disse, até correndo o risco de ser chamado de puxa-saco e passa-pano, que eu achei talvez o jogo mais inteligente do Remo. Eu posso estar exagerando, mas o que eu achei? A inteligência que eu quero dizer é, talvez o jogo contra a Ponte tenha sido melhor, mas inteligente no sentido, cara, eu não tenho por que fazer uma loucura aqui para mostrar que a gente pode atropelar, porque eu preciso recuperar e consolidar a confiança. E o Remo foi lá, ficou postado, sofreu, é o Cruzeiro, tu passaste por lá, apesar de estar no momento de moedor de gente, é o Cruzeiro, ganhar é fundamental e tal. Eu vi errado, eu passei pano, ou aquele segundo tempo foi um segundo tempo de controle, de dizer assim, mano, o que faziam com o Remo? Vamos jogar no desespero dos caras, que é o que o Vila Nova fez? Eu estou aqui, vamos ficar aqui 5 dias jogando, eles vão errar. E quando ele errar, eu vou fazer. E eu analisei, assim, próximo da realidade, tá dentro? Foi perfeito. E olha como o placar, né, o resultado isolado, ele pode mexer com a nossa análise, né? Nós fizemos um melhor jogo contra o Cruzeiro do que contra a Ponte. Eu achei. A Ponte a gente foi mortal. A gente matou o jogo no momento certo. E poderia até ter feito o terceiro também no momento certo. E aí acabava de vez o jogo. Né? O Bandeira se equivocou ali no impedimento do uns graus a mais no óculos. Né? Na lente. Pouquinho. Porra! Então, assim, olha como que o futebol às vezes te engana pelo resultado. Né? O Cruzeiro não. O Cruzeiro, assim como o Brusque, a gente teve um controle muito bom do jogo. Mesmo o Cruzeiro tendo volume, chegando em alguns momentos, o jogo estava controlado o tempo todo e a gente foi perigoso em alguns momentos. Como você disse, precisa de confiança, precisa de consistência, precisa sofrer menos gols possíveis, porque tudo isso traz confiança nesse momento. A agressividade que eu gosto, se pegar meus times em outros clubes, sempre é um time que busca a vitória, sempre é um time agressivo, mas você tem que saber o momento da equipe, né? Até para a equipe aguentar isso. Será que nós estamos preparados para esse confronto? Vou te dar um exemplo. A equipe do Brusque é uma equipe que é de tudo ou nada. Se você joga o jogo dela, se a gente naquele dia jogasse, e eu falei isso na pré-eleição, jogasse o jogo do Brusque, a gente ia sair derrotado, porque a gente não estava preparado para essa briga de rua, para essa trocação. Perfeito.
entendeu? E o Brusque faz esse tipo de jogo, gosta desse tipo de jogo. O Brusque é um time que pode tomar 3-4, mas é um time que pode fazer 3-4 no mesmo jogo. Então a gente teve um equilíbrio ali, foi consistente, tirou essa trocação do jogo e controlou o jogo. Então são situações que você precisa entender o momento da sua equipe. Eu te falo que a gente, se Deus quiser, com uma continuidade grande, pode vir um Brusque com a trocação que nós vamos trocar mais forte que eles e vamos ganhar o jogo. Mas isso tudo é processo. Hoje o Remo, naquele momento, não estava. Hoje o Remo está um degrau acima, mas te falo ainda que se a gente fosse hoje contra o Brusque, ainda teria que ter equilíbrio e diminuir um pouco a trocação. Mas nós estamos chegando num nível muito bom, viu? Até em números da fisiologia, coisa que eu cuido muito, olho muito. Tem vários atletas aumentando muito sua distância, sua alta intensidade, número de sprints. Então, a gente está construindo esse processo. E com o carro andando. Estamos tirando os atletas da zona de conforto com o carro andando. E aí tu tocaste no ponto que veio o link perfeito, professor Felipe, que é o seguinte, eu vou te perguntar qual vai ser o Remo na B contigo. Tu vais tentar imprimir o teu estilo, o teu ritmo, independente de onde e de quem, ou ter a serenidade de não, se tiver que, vamos lá, usar o jargão, se tiver que jogar como time pequeno, como fechadinho, matar também vai. Ou vai ser uma mescla e tal. Óbvio que no jogo, no próprio jogo, tu mudas isso, claramente. Sim, Mas assim, o que sim. tu queres do teu Remo? Desse Remo na B? O Remo ideal, ele vai jogar igual em qualquer lugar e contra qualquer um. Esse é o Remo ideal do Felipe Conceição. O Remo do momento, eu ainda tenho que ser mais racional, ainda tenho que entender o processo e ir de jogo a jogo e vendo a cada semana para onde a gente está indo, porque não é linear, né? Você tem o altos e baixos, você tem o adversário, você tem o contexto da logística, que para a gente pesa muito, os jogos fora. Então, tudo isso tem adaptação de alguns atletas que chegaram, tem um crescimento de alguns atletas que ainda terão e maior. Então, tudo isso você tem que gerir, não é tão fácil, é muito complexo, para você saber se no momento você vai na linha que você está construindo, que é essa que eu te falei, nós vamos construir isso aí eu te garanto. Perfeito. O tempo vai dar isso para o Remo. Agora, o quanto depende da aplicação e dedicação dos atletas, depende dos momentos no calendário que a gente vai ter para treinar e para solidificar isso, depende dos resultados, apesar da gente não pesar tanto quanto pesam para a maioria o resultado, mas é importante, questão da confiança, o processo, você tem que ganhar, tem hora que você tem que ganhar, você não tem que jogar bonito, você tem que ganhar. O jogo de contra o CSA era de 6 pontos, então assim, você tem que ganhar aquele jogo. Tá jogando em casa, assim, numa situação de abrir 6 pontos para o Z4 e passar o seu adversário. Então, assim, você tem que ganhar. Sabe? Não tem muito... Lógico que você não vai fugir da linha que você está construindo, mas a estratégia para ganhar o jogo pesa um pouquinho mais do que aquela construção de conteúdo, de maneira de jogar que você quer, que você está fazendo. Então, tudo isso você vai gerindo. E te falo, é dia a dia. Cada jogo, cada treino vai te dando, vai te mostrando, cada análise do adversário, principalmente nesse início. Lá na frente, aí é o meu trabalho e eu sei onde eu vou chegar com essa equipe. Aí nós vamos enfrentar de cara a cara todo mundo. Vai lá para frente, eu vou te perguntar onde tu vai chegar com essa equipe. Eu queria saber, assim, Felipe, tu, por necessidade, por escolha, tu fizeste uma mudança, né? Tu começaste no primeiro jogo, eu até estranhei no pós-jogo que eu faço de tu colocar, óbvio que já tinha jogado o G2 ali na esquerda, para tentar Sim. alguma coisa que eu quero saber qual foi. Tu falaste, mas aqui tu pode explicar.
E depois, por N situações, tu bota o G2 flutuando. Eu não gosto de chamar o G2 de falso 9. Pode até ser coisa minha, mas para mim ele não é um falso 9. Ele é um cara que está flutuando ali, que vai fazer o dele, vai ficar lá, vai voltar. Talvez também porque o Vitor entra para estar no lugar onde o G2 não está quando ele vem buscar a bola, coisa que o Remo não tinha. Né? Porque o G2 vinha, porque é dele, ele gosta, é legal e tal. Ele deve carimbar a bola, porque ele tem qualidade, não é para fazer lançamento longo, lindo e maravilhoso, é para carimbar, é fazer o jogo girar. Só que tudo bem, ele vinha e tá bom, ele vinha. E cadê alguém ali para fazer a coisa? Não tinha. O que te fez pensar essa mudança para a esquerda depois ele flutuando livre ali? Quando a gente diz livre, não é que ele está. Pode ficar aí que tu resolve. Com função. Exato. O que te fez fazer isso? Depois eu quero te perguntar de Siqueira e Arthur. Mas vamos para o G2 vamos por partes. Se o Vitor teve muito a ver com isso também. Não, vamos lá. Na minha chegada, eu quis manter o time até pelo pouco tempo que eu tinha no primeiro jogo. Se eu não me engano, eram 2, 3 treinos e mais o de véspera. Enfim, é muito pouco. Você mexer muita coisa e trocando peça, até pelas palavras que eu falei com eles de começar uma coisa nova, né? E de ter os critérios a partir da minha chegada. Perfeito. Então ali você tem que manter uma razão com eles, um critério com eles. E foi nesse critério. Com o G2 especificamente, era um atleta que estava numa rotação baixa, não só ele, tá? Mas estou exemplificando ele por causa da sua pergunta. Então, a gente tentou adaptar ele no lado esquerdo, que ele não retornasse com o lateral, que ele fizesse uma pressão inicial, mesmo estando aberto pela esquerda, mas é uma pressão adiantada, e que no momento que ele roubasse, ele seria esse homem que ele é jogando de falso 9 hoje, entre aspas, de 9, mas flutuando. Então, assim, a ideia era a mesma, o posicionamento diferente. Perfeito. O que eu quero e queria do G2? Que ele usasse a técnica dele, que ele usasse a finalização dele, que ele usasse o último passe dele mais próximo à última linha do adversário e mais próximo ao gol. Os últimos jogos do Remo que eu procurei assistir, logo que eu acertei com o clube, eu assisti todos os últimos jogos de maneira integral. O G2 vinha buscar muito atrás, estava vindo buscar muito atrás, até por querer ajudar, isso é natural. O atleta que gosta da bola e que tem talento para isso, ele quer ter a bola, então, se a bola não está chegando lá, ele vem buscar, isso é normal. Tá? É para ajudar a equipe, ele não fazia para prejudicar a equipe, mas estava prejudicando a equipe e ele. Que abriu um buraco lá que não era preenchido. E ele não finalizava, ele já não dava mais passe para gol, enfim. Né? Então, ele virava um cara normal, comum. Exatamente. Então, a estratégia foi essa, tanto no primeiro jogo, mas numa posição diferente, como no segundo, que aí ele já entra como 9, né, da equipe que flutua. Às vezes, ainda, com um time em dificuldade, ele quer ir lá, aí a gente orienta para não ir, porque é isso que a gente quer dele, como foi contra o Cruzeiro. Flutuou nas costas dos volantes, abriu a bola para o Thiago cruzou, estava o Vitor na área, como você comentou, estava o Meia na área, outros atletas na área, no espaço que ele deixou. E então, deixa eu te interromper, porque vai ser um elogio. Dinâmicas que você vai criando, pode falar. Aquele gol deve ser uma coisa linda para o treinador, porque eu até brinquei. O gol é lindo desde o início. Roubada, vem um erro, né? Aí vem a recuperação, o jogo gira, o G2 faz o que ele faz de melhor, ele enfia a bola que nem todo mundo enfiaria. O Enes até fala, Paulo, eu não flechei, eu abri para o cara esperar para depois flechar, cruza e tem o gol bizarro, né? Ridículo, como hoje o Everaldo fala. Mas eu brinquei, cara, não deixem os editores de melhores momentos botar só o voleio, cara. Bota lá de trás. A jogada, né? Porque a jogada, eu imagino que o Felipe lá deve ter dito, é isso, pai. É porque tem muito do trabalho ali, né? Do jogador e do trabalho. Desculpa, eu tinha que fazer essa pontuação porque o gol, para mim, é todo bonito. E diz muito do que tu estás falando, né?
e do que a gente estava trabalhando ali, né, para essa movimentação, para essas dinâmicas, você vê que eu estou falando, e lembramos do gol que aconteceu exatamente a ideia que foi iniciada para essa construção. Então, é bacana mesmo de ver toda a construção desse gol. Tem vários lances que a gente está conseguindo ter as dinâmicas ofensivas que a gente tem treinado, mesmo com pouco tempo, mesmo sendo um treino de véspera, a gente procura reduzir o espaço, treinar a dinâmica ofensiva, treinar um pouco a situação defensiva, e a gente fica feliz quando acontece realmente uma jogada coletiva como esse gol, né? Então a ideia era essa, voltando à sua pergunta, a ideia era essa, tem dado certo, lógico que ainda tem muito a crescer, a ele se adaptar cada vez mais ali, a ele usar esse espaço entre os zagueiros e volantes cada vez melhor, para que ele faça mais gols, que faça mais assistências, que faça o time andar, que seja um cara de apoio em alguns momentos para o time sair de uma pressão. Tudo isso a gente tem trabalhado pô, eu estou dando um exemplo do G2, mas isso eu estou fazendo com todos eles, viu? Essa eu vou chegar. visão, esse cuidado, essa atenção de procurar potencializar todos eles dentro da característica de cada um, isso a gente tem feito com todos de maneira igual, viu? Eu falei que eu ia falar sobre eu acho que tem a ver, mais uma vez, se eu estiver falando uma bobagem homérica, mete ficha, não tem problema, é o seguinte. Até agora não, viu? Até agora, muito bom. O papo está sendo muito bom. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado, eu que agradeço. Se eu disser que nos teus jogos, enquanto Siqueira estava jogando, Siqueira esse, que para mim é muito importante, vinha sendo criticado justamente porque é muito importante, porque tem potencial, blá, 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 blá. Eu vi ele posicionado, fazendo uma função mais parecida com o melhor Siqueira que eu já vi ele no Remo. E nesse jogo contra o... Já tinhas tentado. Nesse jogo contra o CSA, o Arthur meio que emula ele, geração PlayStation, termos de geração PlayStation. O Arthur emula totalmente. Eu também estou falando uma bobagem homérica ou eu estou olhando meio dentro do teu caminho? Não, perfeito. Assim como o G2, o Lucas, o que eu busquei? É um atleta que tem qualidade de finalização e que tem uma dinâmica de box-to-box. Né? Ele consegue pisar na área ofensiva e pisar na área defensiva. Então, um atleta como esse, que você põe apenas para circular a bola por trás, para ajudar só na saída, para você empurrar um lateral e ele ficar ali por trás, no meu ponto de vista, respeito todo mundo e qualquer treinador que faça com ele também ajudará, porque ele tem bom passe, né? Mas no meu ponto de vista, ele poderia agregar mais a equipe, pisando na área, entrando na área para cabecear, que tem boa estatura, finalizando, construindo já de uma maneira mais adiantada, mais próximo do 9, do extremo. E até começando a marcação lá, né, Felipe? Ele começa várias vezes. E também mais adiantado na marcação, junto com o Eric, né? Naquele momento era ele e o Eric. Então, assim, houve também uma mexida com ele e ele deu a resposta de maneira muito rápida, porque é um atleta inteligente. Pra caramba. Tecnicamente, assim como os outros, precisava de confiança e foi crescendo a cada jogo. Errava, acertava, o que é normal naquele momento, da equipe, não dele, da equipe. E tanto que quando ele sai, a gente sente falta, né? Eu sabia que ia fazer falta um pouco, mas é o que eu tô te falando. Então, assim, a visão começa a ser diferente, de um trabalho mais coletivo, onde cada função ali é importante. Os próprios atletas começam a perceber que cumprir a função é importante para o jogo, importante para a equipe. E para o próprio atleta, porque vai potencializar ele, vai facilitar a vida dele. Isso é uma coisa que a gente está construindo, viu? O Arthur é um exemplo, perfeito, né? Ontem começou o jogo querendo vir buscar a bola, tomou um puxão de orelha do treinador, de leve. Tomou uma mijada. Tomou uma mijada, como a gente diz. Tomou. E cresceu no jogo. Fica lá. Então, e cresceu no jogo. Melhor jogador para mim. Melhor jogador do jogo para mim. Fez uma grande partida, realmente, e a gente fica feliz, porque é mais um atleta que está indo bem. Quanto mais opção, atletas... né, cara?
E tu ganha opção, né? Exatamente. E numa E Série B, com tudo isso que tu falaste, o Pingo tem que estar bem, o Varley tem que estar bem, o outro tem que melhorar, o Rafinha tem que voltar. Enfim, desculpa, mas eu acho que é isso, cara. perfeito, perfeito. É isso que vai tornar o Remo forte, de verdade. Porque é tendo um elenco forte. E a gente está trabalhando todo dia que isso não aparece. Mesmo, a pandemia prejudicou mais ainda, mas mesmo sem a pandemia é difícil a gente passar todo esse processo diário, Por mas a isso que gente está esse todo dia. espaço é legal. Exatamente, perfeito. O espaço é fundamental para a gente passar isso para os torcedores. A gente está diariamente puxando o Rafinha a se condicionar de novo, diariamente dando trabalho para o Varley crescer, diariamente trazendo o Pingo uma evolução para ele, para que na hora que vai precisar, né, no próximo partida, porque o show está suspenso, ou o segundo tempo foi nessa partida, ele possa sustentar e jogar bem, como vem entrando e jogando bem. Então a gente está diariamente fazendo esse trabalho que é fundamental para o médio e longo prazo. Não aparece ali no curto, mas médio e longo prazo. Se não tiver esse trabalho, não vai. Cara, assim, Principalmente nessa competição. não aparece mais ou menos, né, Felipe? Porque assim, é só tu ter um Sim, pouco de boa vontade para analisar, abrir um mas pouco mais o teu espectro de análise. Assim, eu acho que eu não lembro. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras substituições que tu fizeste no comando do Remo, foi o Pingo. Pingo. Não foi? Perfeito. Foi a primeira, não foi? Foi, Tu tira foi. o E show e ele, bota mas o Pingo, que ninguém imaginava que seria ele. Não foi? Eu acho que não, isso e o disse muito. contexto dele, quando eu cheguei, era um contexto de um menino que estava mais afastado do processo principal. Então, a gente puxa, ele veio conversar comigo, partiu dele a conversa, O que é assim, legal, o que muito legal. mostra. Veio, falou o que ele passou no clube, veio, demonstrou o momento dele no clube, e eu só perguntei a ele se ele estava aberto para crescer e para entrar no barco. E ele falou que sim. É só o que Falei, eu filho, quero, né? então É só o deixa eu que te eu quero. levar. É aquela coisa, deixa eu te guiar que nós vamos juntos, então. E ele acreditou e a cada treino evolui, viu? E ele tá Não mais é por forte, acaso. tá mais Mais forte. forte, concentrado, assim, taticamente entendendo o que a gente está buscando. E é aquilo que eu te falo. Você falou que um pouquinho de esforço analisa isso. Aí agora é um elogio meu para você. É muito esforço para analisar isso num curto espaço de tempo. São poucas pessoas que conseguem observar, viu? Obrigado. Quando eu falo que isso vai aparecer muito médio e longo prazo, que aí fica muito escancarado. Quando você troca 3, 4 e a equipe mantém um padrão, aí todo mundo vai falar, pô, né? Todo mundo que entra, sai, não sei o quê, pô, o grupo do Remo é forte. Agora a gente está puxando essa galera, estamos com a galera que está jogando todos os jogos e crescendo, em números físicos, técnicos, postura tática, se habituando a jogar dessa maneira, então estão crescendo dentro dos jogos, e com eles, outra galera que treina diariamente lá, que não joga tanto, mas que está crescendo, e a gente está puxando para que fique mais perto possível desse grupo que está tendo mais oportunidade nesse momento, que aí sim, quando a gente conseguir, não conseguimos ainda, é um desafio ainda, ter essa unidade maior entre todos eles, né? Mas cada dia a gente está ganhando. Você vê o Tocantins já conseguiu fazer 45 minutos e não caiu o ritmo. Me E eu te encarnaram. falo, Me encarnaram na há live. 3 jogos atrás, não faria. Eu atesto aqui que não faria. E lá, no primeiro jogo que eu coloquei ele 15 minutos, ele cansou no final do jogo e no dia seguinte estava dolorido de um lado, dolorido de outro, dolorido de sei aonde. Então, assim, você tem que entender esse processo, ter paciência e usar na hora certa. Isso ninguém vê, viu? Isso é complicado de passar tudo isso, né? Não tem como, só num espaço como esse para você detalhar tanto o processo diário, nessa análise diária. Mas você vê, hoje temos um atleta que 45 minutos ele vai voar como voou nesse último jogo. Isso é muito bom. E com Muito bom. um jogo que também propicia o estilo de jogo que ele gosta, né? Que Perfeito, também perfeito. tem isso. Ajudou. Mas assim, O time adversário teve que se expor.
mas ele voltou para marcar, ele ajudou na E ele marcação, ele conseguiu o que ele não saiu. conseguiria de fazer 1 contra 1, né? E que ele não estava Perfeito, conseguindo. Não, perfeito. O pessoal perfeito. brincou porque eu critiquei ele no jogo passado. Disse, cara, o Remo acabou quando entraram os dois, não porque os dois são ruins e tal. Cada um na Não, sua exato. situação. É porque eles Mas, ficaram muito abaixo de quem estava. perfeito, perfeito. E você tem que entender o momento de cada um e ter paciência. Até conversei com ele depois do jogo. Ele é outro atleta que veio também conversar comigo. Foi a atitude dele primeiro, de falar, professor, eu errei ali, errei aqui, mas o que eu preciso melhorar? Ou o que eu tenho que fazer agora? Eu falei, Tocantins, lá atrás eu te falei para ter paciência. Você é um atleta que vem bem, machuca. Vem bem, machuca. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos construir para a tua carreira e para o Remo. Nós precisamos quebrar isso. A Nós precisamos ter carreira dele, né, você. Felipe? Senão ele fica com uma Exatamente. pecha ruim. Já estava tendo uma pecha ruim. E não evolui, porque o atleta ele vem, quebra, ele não evolui. Ele tem que continuar jogando para ir crescendo. Então, assim, ele estava estagnado na carreira dele, né? E a gente está conseguindo que ele fique treinando, joga 15 minutos, irregular ainda, normal, Mas vai joga. de novo, mas joga, não quebra, sabe assim? Tá treinando todo O dia, Kevin, tá se pô. dedicando. O Kevin. Exatamente. O Kevin era Exatamente, é isso. outro exemplo. O Kevin é Ó, isso. meus parabéns, viu, meu amigo? Que você tá vendo tudo que a gente está. Assim, não é resultado isso. Assim, isso não é 3 pontos, né? A consequência disso é mais 3 pontos do que 0. Pode ter certeza. Mas se conseguir enxergar tudo isso que a gente está produzindo para o clube, eu fico feliz, viu? Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço tuas palavras. Fico muito feliz mesmo. Assim, eu falei ontem na live pós-jogo que vão ter jogos que o Remo vai jogar mal e vai perder, vai jogar Perfeito. mal e vai ganhar, vai jogar bem e não vai ganhar, porque a Série B é isso. O Vila Nova enfiou uma caixa no Guarani G4. Entendeu? O Remo empatou. O Remo fez bons jogos onde todo mundo imaginava que ia se dar mal e maus jogos contra o time. Então, assim, é uma reconstrução. Mas aí não tem como eu fugir da pergunta mais óbvia e mais comum, mas assim, com um viés. Tu falaste de unidade, né, de mudança, não, tanto com quem está aí. Mas assim, o Remo tem um elenco ainda curto e que é desnivelado. O que o Felipe, eu não quero que tu me diga. Todo mundo fala muito de mais um cara de beirada e de um 9, ou 9, né? Porque não pode ser mais um 9. E ter um 9 não quer dizer que o Gorni ou quem estiver lá, porra e tal. Lembrei na live. Perfeito. Lembrei na live que mal ou bem pode cornetar o Gorni, ele não estava bem. Eu já conversei com o jogador, quando tu diz que ele vai mal e tal, ele nem fica tão puto. Ele não gosta da maldade, né? Isso aí. Perfeito. Né? Perfeito. O Gorni fez 2 gols de 6 pontos. Perfeito. E outra, não é passar pano hoje. Tá ali, tá na tabela. Brasil, né? E CSA, tá lá. Ainda contribuiu no Brusque. Sim. Raspou a bola pro Marco Júnior. Foi ele que raspou no primeiro pau. A galera até brincou. E tu achas que essa furada, essa matada errada do Gorni nesse gol foi por acaso? Não, rapaz, isso é muita habilidade. Tá bom. O nosso querido Eric Flores também. E aí eu achei legal. Eu já vou misturar. Aquela bola do Flores que ele poderia se consagrar e dar para o Gorni mostra muito do que o elenco quer. Eu achei. Perfeito. Porque ele disse, cara, tu precisa de gol, tu não é um cara que vai jogar. Tu não vai jogar, tu precisa de gol, tu é atacante. Faz, mano. É isso, né? Também tá. Vou voltar na minha primeira semana. Quando você tá num momento conturbado de equipe e o último colocado, o normal do ser humano não é do elenco do Remo, pelo amor de Deus. É normal do ser humano, é apontar o dedo. É transferir a responsabilidade para um, para outro. A culpa não é minha, a culpa é da lá, a culpa é de ficar. Quando tá bem, também, né? Quando tá bem, às vezes também, né? Também, mas o mal fica muito aflorado isso, sabe? Assim, é uma defesa do ser humano. Então, assim, o que a gente vem trabalhando também
que eu percebi que dentro do meu diagnóstico do grupo é essa unidade também de comportamento, de sentimento de equipe, de que não tem culpado, é tudo uma coisa só, perdeu, ganhou, é todo mundo junto, não Tu tem erro falas isso no individual. pós-jogo que a Remo TV, que ela bota assim, não interessa o que vai acontecer aí. A gente está Isso, junto. Vamos é brigar, isso vamos aí. brigar. Até tu falas isso. Porque é o que você falou, futebol é um jogo. Às vezes o cara acerta um chute Londrina, lá não vê, não sei o quê, ganha de 1-0, não foi o caso, mas a gente poderia estar jogando bem, a gente perde o jogo, porque é jogo. Às vezes uma bola, O cara num escorregou. acidente, não escorregou, o Jansen naquela bola, ele vinha jogando bem no jogo, ela vem rápida, bate e entra, então assim, Excesso de isso é jogo. vontade. Ali foi muito Perfeito, excesso de. perfeito. Mas fez um grande jogo. Não, e Não apaga o jogo. a postura logo após de não ficar batido, ficar puto e em seguida. E continuar. E assim, uma coisa que tem coisas que é simbólica e que vão te Abraçadeira, dando. É, abraçadeira. é isso que eu ia chegar. Perfeito. Tem coisas que é muito simbólico Diz do que muito do você está capitão. construindo. Não, e do grupo, o que a Não, gente está sim. construindo. Aí vem, porque a gente passou o primeiro jogo, perdemos jogando no mesmo nível que o adversário, perdemos o jogo. Então eu encontro um vestiário que assim, pô, não sei o que e tal. Eu falei, não, rapaziada, calma, calma. Não era para ter perdido o jogo, aconteceu, vamos juntos, perdemos juntos e vamos ganhar os outros juntos. Então não tem, ninguém vai apontar dedo para ninguém, vamos continuar juntos. E no jogo seguinte desse discurso que veio junto com a preparação, continuou batendo forte nisso, o Jansen erra e na hora do Lucas ser substituído dá a abraçadeira para ele. E na hora que sai o gol, o pessoal abraça ele. E no vestiário abraça ele. Então, assim, aquela coisa do ao contrário, porque eu falei isso durante a semana, eu falei, rapaziada, e ó, eu não sabia que ia acontecer e graças a Deus acontece as coisas e acaba ajudando muito no nosso processo. Eu falei, rapaziada, se um cara errar, a gente tem que pegar a bola e ir lá e empatar pelo cara, virar o jogo pelo cara e não apontar o dedo, que a gente é uma coisa só, pô. Nós vamos errar e acertar. Ninguém quer errar aqui. Então, essa coisa de construção de unidade também na questão de gestão de pessoas, né, de grupo, de elenco, tá ficando muito forte dentro do nosso Porra, grupo. isso, Assim, isso isso é é. do caramba. E essa jogada diz isso mesmo que você falou. O Eric podia ter chutado pro gol tranquilamente e clareou a jogada toda pro companheiro. Então, assim, é um espírito coletivo que a gente está construindo e que tem ainda muita coisa para acontecer, para testar isso e para a gente crescer nisso, mas que já está indo também num caminho bacana. E tem o que tu falaste, algumas o além gol, né? O além 3 pontos. Esse é um É fato isso, além gol. Ele é tem algo além. além do gol que Perfeito. demonstra, não taticamente, talvez, mas isso, o mental, a sensação de grupo. Eu já Os tive valores isso. que se demora mais para construir dentro de um grupo, dentro de qualquer grupo, né? Tem família, os valores mesmo, dentro da filosofia que você quer construir ali no clube, isso faz parte dos valores. Que você vai valorizando, que o grupo vai valorizando e que daqui a pouco vai virar natural, se Deus quiser. Amém. E aí nós vamos deixar um legado bacana. Mas aí eu não posso voltar. Tu queres, não, esquece o tu queres. O Remo precisa de peças, Felipe. E as vitórias te dão ou dão ao clube uma condição e uma paciência de negociação diferente? Isso, até nisso é bom. Tipo, se eu preciso, todo mundo sabe que o Remo precisa do 9. Ah, meu irmão, o meu 9 valia 10, agora vale 100. Outra, eu não preciso, eu já negocio com o outro lado diferente. Terceiro, eu não estou negociando mais com o time 20º colocado. Eu estou negociando com o Perfeito. time 12º e que nas últimas X rodadas foi o time que mais pontuou. É o time que está em Perfeito. ascensão. Mas precisa de peças e essas vitórias ajudam até nessas peças que devem chegar.
Antes de falar, eu vou repetir o que eu falei quando cheguei, e é verdade. O meu olhar é total para dentro, para desenvolver os atletas que estão com a gente ali no dia a dia, total. Pode potencializar, como o Matheus, que chegou por último, né? O Matheus Oliveira, uma peça importante, tem agregado dentro da qualidade dele, da característica dele. Isso a gente vai estar aberto sempre a potencializar o elenco, mas o foco vai continuar sempre no que a gente tem ali, porque são eles que vão tirar o remo da onde estava, e eu falei isso quando cheguei, vão tirar da onde a gente está, e é eles que podem levar a gente para degraus maiores dentro da competição. Então, é só para você entender e passar para o torcedor como a gente está pensando. E acontece isso realmente com o mercado. Uma coisa é o time último colocado fazer uma proposta para um atleta. E outra coisa é um time que já está perto da metade da tabela ali, da primeira página, fazer a proposta para esse mesmo atleta. O atleta recebe diferente. Isso é normal. Não é porque é o Remo, né? Aconteceu no América comigo, aconteceu no Guarani comigo. Então, assim, é normal. Não é 2, 3 atletas que vão mudar a nossa vida. É o trabalho diário, é o crescimento dos que estão, da maioria. Então, assim, se vierem, que venham, né, focado e querendo entrar nessa briga nossa e junto. Se não vierem também, a gente vai do mesmo jeito. Não, tudo bem, eu te entendo, inclusive no caso da gestão de grupo. Mas até para te ajudar na resposta, é assim, é pelo estilo de competição. Por quê? Eu estou dizendo assim, Você direto, para te ajudar também. Vamos lá, o 9. Nós temos o Gorni, que é o único com a característica mesmo de 9, certo? Então seria uma carência. Eu coloquei o G2 ali. Então nós temos 2 hoje. Eu estou treinando o Thiago ali, Miranda. tá Talvez daqui a treinando o Thiago, mas tipo, mais Miranda próximo ali, do que é o G2, né? do que é o G2. Então, assim, se eu criei uma dinâmica de um 9 que flutua, quem sabe o Thiago consiga. Ainda não posso te dizer que vai ir bem, porque tô trabalhando e adaptando ele nessa situação. Mas é uma Ou notícia seja, a gente está legal. trabalhando, daqui a pouco você tem 3, onde você tinha só um. Tá, É o que eu te perfeito. falo, entendeu? Agora, pô, pintou uma oportunidade de um 9, como você falou, que vai agregar realmente, que a gente vai continuar tendo essas opções dentro do elenco, mas que vem para agregar com uma característica que não é nem a do G2, nem a do Gorni, nem a do Thiago. E, pô, não, aí vamos, traz, porque vai agregar esse grupo, Não, entendeu? perfeito. E é uma conversa que eu já tive com o grupo, receba bem, que é para somar e vamos juntos. E Então, outra, assim, é muito claro, entendeu? Mas se não vier, nós estamos arrumando solução, é, nós vamos de um jeito ou de outro. e tem o Jefferson, que está voltando. Tu, E tu, tem o Jefferson que está voltando. tu imaginas ele aberto como ele vinha jogando ou ele ser um cara ali para jogar mais? Porque para mim o Jefferson é mais um segundo atacante. Ele não é um cara aberto, porque a característica dele vai fazer parecer que ele é horroroso e não é. E não é. Ele também não é um 9, mas ali ele pode estar jogando mais perto da área ali também, né? Tu pensa nele mais para dentro ou aberto como ele vinha jogando? E eu falei Como agora é uma, uma bobagem. eu enfrentei ele contra o Boa Isso, Esporte no Campeonato Mineiro. Ele isso. jogando aberto no primeiro tempo e no segundo tempo botaram 2 atacantes e ele era um segundo atacante, como você está falando. Então, assim, vi das duas maneiras. Agora falta ele voltar a treinar com a gente. Ele está nesse processo final, essa semana já vai ser liberado, para que eu veja na nossa dinâmica onde ele vai encaixar melhor. Mas é mais uma opção que pode surgir ali, sem dúvida nenhuma. Ah, pô, perfeito. Eu acho que é isso. E essa história de o cara de nome, o cara e agora inventaram o cara de X mil reais, né? Não precisa nem do nome, é o cara de 90, é o cara de 100, é uma coisa. Felipe, assim, eu vou terminar a parte remo para a gente uma outra parada como treinador que é
Aonde o teu Remo vai chegar? Aonde o Remo do Felipe pretende chegar? O Remo do Felipe, ele olha lá na frente, depois de toda essa construção conseguida, o Remo do Felipe pode brigar por um acesso? Ou o Remo do Felipe pode brigar por um acesso ano que vem? Real, assim. Real. Hoje a gente não pode falar nisso, Perfeito. em acesso. Hoje a gente tem que ser realista e eu trabalho muito com o pé no chão. Hoje a gente tem que se distanciar cada vez mais do Z4 e ter uma competição mais segura, fazer uma competição num posicionamento mais seguro e mais tranquilo para a gente desenvolver o trabalho e desenvolver os atletas. Esse é o principal objetivo agora. E esse é o foco 100%. Lá na frente, depende da continuidade de entrega dos atletas, que está sendo espetacular, depende do nosso trabalho, depende assim do nosso ambiente, depende de N coisas para que esse processo de crescimento seja mais rápido ou menos rápido e demore mais. Às vezes também coisas que a gente não controla, como lesão, enfim. N coisas que ou aumenta esse tempo de processo para chegar num nível que você vai brigar pelo acesso ou no nível que você vai estar numa posição confortável, que é isso que a gente tem em mente agora, que é o mais rápido possível entrar numa zona mais confortável na tabela e não estar ali perto dela, como a gente ainda está. Hoje a gente ainda tem que se distanciar do Z4 e não pensar em outra coisa. O que faz um ser humano querer ser treinador de futebol? Pergunta número 1. Por que jogador é bicho difícil? Tu eras, com certeza, menos ou mais. Dois. Na tua opinião, eu já vi que tu tem um pensamento, o que é o mais importante do treinador? É gestão? É conhecimento? É óbvio que tu tem todo um pouco, mas assim, quando tu olha e tu diz, cara, o cara pode ser muito bom, sabe? Ser aquele professor que manja pra caramba, mas se a gestão ali não for, mas também não adianta o cara ser o maior gestor e não ter. Mas assim, se tu tivesse hoje que dizer pro cara, mano, a parada é essa. Estuda pra caramba, mas tem isso, enfim. Eu enrolei, mas tu entendeste. Eu entendi. Primeira coisa, a carreira de treinador eu não escolhi, ela me escolheu, viu? Eu te conto rapidinho um Pode caso. contar. Eu parei de jogar e queria ser gestor de futebol justamente para não ter essa carreira louca, né? De treinador, cada canto, cada ano num canto, essas coisas. E no primeiro trabalho meu no time da terceira divisão lá do Rio, eu escolhi um treinador e o filho da mãe, faltando um mês, brincadeira, porque é um grande amigo meu, passou mal do coração, teve que fazer uma cirurgia. E aí o presidente falou, Felipe, você que já está ajudando ele no campo, a gente não tem recurso, toca aí nesse primeiro ano do time, era o primeiro ano na terceira divisão do Rio, toca você, que é o que estava envolvido, ajudou a escolher o elenco e tal. Aí aceitei e ali eu vi que era o que tinha que ser, viu? Ali, a partir dali, eu me voltei todo a esse objetivo de ser treinador, estudar, correr atrás, fazer curso, enfim, várias coisas. Eu sou muito focado, né? Então, eu digo que, né, o treinador, né, a função do treinador que foi que puxou o Felipe para esse caminho. Não era a minha escolha de início, não, logo após que eu parei de jogar, não. E sobre a qualidade maior que um treinador precisa ter, eu ainda fico com conhecimento tático. O cara, se não for bom taticamente hoje, para mim, não anda só com a gestão de pessoas. Acho que a gestão é um aprendizado diário, assim como a vida, você se relacionar com sua família, É com mais amigos, empírico, né, enfim. Felipe? É mais empírico, né? Isso a experiência te dá, sabe? Cada trabalho que eu passo, eu vou ter mais esse know-how, né? Isso é o tempo te dá. Eu acho que ele consegue crescer nisso, mas sem o conhecimento tático, hoje o futebol não pode. Não Acho que é anda. a premissa básica. Não anda, não.
não tem mais o jogo no individual, sabe? Você ganha 2 jogos no individual, mas para ter uma coisa consistente, ganhar coisas grandes e construir trabalhos, bons trabalhos, que, né, dentro do que eu acredito, você tem que ter um conhecimento tático. Tu falaste de vivência, que a vivência te dá algumas coisas. Nessa tua curta carreira, né, que tu passaste por um grande clube, começas nele, que estava vivendo e está vivendo um momento complicado. Tu passa pela Novidade, que é um clube comprado, excelente, se é profissional, mais ou menos. Tu passa por times grandes em momentos complicados, Guarani campeão brasileiro, o América uma força e tal, que sempre está ali. Tu passa por um gigante que hoje é um moedor de gente. Eu nem vou entrar muito nisso, porque tem a situação com o Cruzeiro, mas é um moedor, já passou de Felipão a Felipe, a Mozart, a Luxemburgo, e vai passar o Guardiola e vai dar merda. E aí é a minha opinião. Nessa tua curta carreira, o que tu mais mudaste, Felipe? Que tu disseste, cara, isso aqui eu mudei muito. E hoje no Remo eu consigo fazer isso muito diferente e melhorei muito nisso. Tem alguma coisa que tu, na tua Primeiro, autoavaliação, tenha feito? uma coisa que eu já falei aqui, que exijo muito dos atletas, que é o crescimento, eu me cobro muito também, viu? O primeiro cara que eu cobro sou eu, para ter esse crescimento. Então, Felipe, de 2018, assumindo o Botafogo, né, rompendo a barreira base profissional, que eu era um treinador de base do Botafogo, e fui para auxiliar, e 2 anos depois de estar como auxiliar do clube permanente, eu assumi o Botafogo, né? Então, assim, o Felipe de 2018 para o Felipe de 2021 cresceu muito na questão de gestão de pessoas, na questão dos treinamentos mesmo. É uma evolução constante. Eu sou desassossegado, sabe? Não sei se esse é o termo. Eu gosto de crescer, eu gosto de aprender, meus treinos às vezes eu mudo, eu crio e, enfim, para uma situação, para o time melhorar, eu sou um cara com uma insatisfação positiva, que eu chamo, e até passo isso para os atletas, constante. Então, assim, por um lado é sensacional, para o outro o cara não sossega, sabe? Assim, é um Cara, mas não tem desassossegado, sabe? Um jeito. cara Tu que conhece quer crescer o alguém? tempo todo. Tu conhece algum desses caras que tu deve ler, estudar, que não era como eu brinco, um psicopata? Olha o Michael Jordan aí, do The Mais ou Last menos Dance. assim. O Então, psicopata eu assim, exagerei, mas um cara não, assim. mas eu acho que você foi no ponto mesmo, assim, é um cara, né? E então eu cresci na gestão de pessoas, e cada clube que eu passei, que você deu de exemplo aí, me fez crescer, me fez refletir em uma coisa ou outra, me fez ter mais experiência para lidar com o próximo clube. Questão tática, idem, de você entender cada vez mais o processo, entender a competição como Série B. Estou há 3 anos disputando Série B, então, claro que hoje eu tenho um conhecimento maior da competição, de logística dela, enfim, de N casos, do momento, de cada clube, como reage. Assim, tem uns clubes que têm aquela coisa da cultura do clube que não muda, então a Ponte eu sei como é que funciona, jogando nesse momento de pressão, enfim, são coisas que a experiência vai te dando, né? E é o que eu te falo, eu cresci de uma maneira geral e fico feliz comigo mesmo, assim, de ir melhorando. E com certeza o Remo vai me trazer um crescimento enorme também. Tu tem algum treinador assim que tu te espelha, ou que tu gosta, ou que tu estuda, ou que tu procura acompanhar? Não é ídolo, mas tem, ou por alguém que tu passaste, ou que tu trabalhaste com, que diz muito do teu jeito de trabalhar, por exemplo? Eu posso dizer para ti que o Paulo Tuori, como pessoa, gestor de grupo e caráter, né, muito forte, é um cara que me espelhou assim, que eu me espelho, pelo que eu na época de atleta, né, a lembrança, porque foi meu treinador durante 3 momentos.
depois, no momento de estudo, muitos treinadores lá de fora, e não porque não temos bons treinadores aqui, mas porque eu acho que a filosofia, a cultura ajuda os lá de fora a construir trabalhos mais sólidos. E a Então, literatura é mais de galera lá de fora do que daqui, também, né? também, mas assim, você consegue ter uma análise de processo a longo prazo assistindo um Guardiola, tá 3 anos no clube. Aqui, como que eu vou estudar isso? Só o Renato Gaúcho deu isso no Grêmio, mas ninguém. Então, assim, Por um motivo como, bem específico também, né? Porque ele era é, o cara, né? e diferente, né? A mentalidade diferente do nosso futebol que está se transformando. Então, assim, não é porque o Felipe não admira e não curte treinadores brasileiros, pelo contrário, são guerreiros assim, eu tenho vários ídolos dentro do nosso país. Tanto que Mas citaste o em termos Autuori primeiro. Autuori, Ricardo Gomes, Abel, Boa. Tite, enfim, vários mesmo. O próprio Ney está ali do lado do Ney, que tem uma carreira bem maior que a minha, de tempo, Sim, tu pega tudo de todo enfrentá-lo mundo, ali. né, cara? Não tem, enfim. Mas esse momento meu de estudo pós-carreira foi muita coisa lá de fora e de treinadores estrangeiros. Eu era treinador do Sub-15 do Botafogo. Eu passei o ano inteirinho vendo o jogo de um treinador, todos os jogos, para entender o processo que ele fazia a cada jogo e o processo de crescimento da equipe. Enfim, Qual foi? mas foi Guardiola no Bayern, num ano que ele mudou bastante a estrutura e a maneira até de jogar dele, comparado com o Barcelona Que para mim é a maior algumas qualidade situações. dele. Para mim, É, fora ele ser espetacular, mas isso ele é fantástico. o Klopp também eu acompanhei bastante no Borussia, achava um time de transições muito forte, então isso eu gosto, time agressivo. Enfim, aí eu vou pegando, né, um pouco de cada, trazendo para o que é o Felipe. Eu até brinco com os atletas. E olha para você ver o desafio, viu? Uma equipe muito passiva e que deixa o adversário tomar conta do jogo, me incomoda demais, viu? Me incomoda demais. O Felipe é um cara que a equipe dele gosta de... Não vai ser sempre, é claro, e de maneira inteligente a gente tem É, que... aquele Tem hora velho que não jogo. vai ter como, que é aquilo, exemplo que você deu do Cruzeiro, beleza? Mas, assim, o que você gosta, Felipe, o que te faz bem, que te deixa mais tranquilo, É ver teu time é jogando. um time agressivo, seja defensivamente quanto ofensivamente. Pois é, mas o teu. Pô, eu sei que temos que ir. E antes da gente continuar, eu te peço para, assim que tu puderes, com o remo mais tranquilo, a gente faça a segunda parte. Eu não falei da tua parada de como ter o que aconteceu contigo como jogador, de promessa absurda, contusão e recuperação de carreira, ida para fora. Então tem muita coisa. É, mas assim, o teu time pode, em algum momento, não ser passivo, mas ser um time mais seguro, Inteligente, fornecer, né? Até porque sim, tu pode ser um time mais, não é retrancado, sem ser passivo, né? Um time mais perfeito, defensivo sem ser perfeito. passivo. Tu Com pode ser menos muito posse, mas com agressividade. o Isso aí, Atlético de Madrid do nosso querido, esqueci o perfeito. nome dele agora, faltou. Simeone, Simeone, né? Eu gosto de ver? perfeito, Não, não gosto de ver. Acho que agora ele tem mais qualidade para fazer esse tipo de jogo e me incomoda ainda mais ele jogar desse jeito? Sim, mas ele faz muito bem o que ele se propõe, né? Então é sim, isso, sim, perfeito. né? E também não, assim, é bom falar isso, porque não é que eu não goste do outro, não gosto no sentido como profissional, não Não estás admiro. escolhendo entre um e O outro, estás Simeone dizendo não uma é melhor preferência. nem pior, é o que eu gosto, O que te agrada é o que te que me agrada. agrada, entendeu? Não Perfeito, é melhor ou pior. O Simeone é um perfeito. grande treinador, o Mourinho é um grande treinador, Então, mas perfeito. Felipe, o que você gosta mais? Klopp e Guardiola. Não, e outra, Pronto, é, sim, ti- gosto do que música. esses dois constroem. É tipo Exatamente, música. música é gosto, é isso, Não, e outra, eu é gosto de isso, rock and roll. Eu é gostar isso. mais de metal não quer dizer que o outro tipo de rock and roll, ou eu gostar de rock não quer dizer que o brega é ruim, enfim, pelo contrário, eu gosto de tudo. Perfeito. E às Não vezes, mas
Termina, por favor. Não, perfeito. É isso, entendeu? Não sou preconceituoso com nada. Time do Carille, por exemplo, quando foi campeão brasileiro, que era um time mais reativo, pô, espetacular a organização defensiva do cara, a consciência tática da equipe. E é meu amigo, e eu falei isso para ele, e admiro ele também, daquele trabalho que ele fez lá. Enfim, é só para passar também isso, que eu não tenho preconceito, mas o que eu gosto é outro tipo de futebol. Mas, por exemplo, eu adoro rock and roll, mas tem saídas que eu quero um tipo de diversão e eu vou ouvir Exatamente, um pagode. exatamente, perfeito, perfeito. Tem um jogo que tu vai olhar, agora tem que ser uma valsa, não dá para ser o meu Isso metal aí, que eu adoro. É mais ou isso menos aí, por aí. perfeito. E eu acho que isso é uma qualidade de adaptabilidade que a tua profissão, a tua função como treinador, ela é obrigatória até. Ela precisa ter. Perfeito, Tu pode ter perfeito. um jeito de pensar o jogo, mas. E outra, tu não Tem tá que se no. adaptar Tu ao não, momento, a tudo. tu não tá no Bayern. Tu não Perfeito, tá no coisa. Até lá teria, mas tu tá no Clube do Remo numa situação, ou no Guarani, ou no América, ou no perfeito. Botafogo e tal. Felipe, primeiro, muito obrigado. Que papo. Uhum. Aí eu posso falar palavrão. Que papo do caralho, mas um do caralho como advérbio de intensidade. Eu aprendi demais. Se Não, deixasse, tu que não isso. ia passar treino amanhã, porque a gente ia conversar aqui até o jogo de vôlei das Olimpíadas, porque pelo que eu vi, e óbvio, isso era óbvio, mas assim, conversando, tu gosta de futebol assim, tanto quanto eu, tu só é muito melhor, conhece muito mais, Não, mas que gosta isso. tanto quanto eu. Cara, e muito obrigado por todo esse papo, por ter Não, trocado ideia, por ter explicado. Eu tenho certeza que a nação querosense, a torcida do Clube do Remo, mas os torcedores que gostam de futebol vão adorar esse papo. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado, fundo do coração. não, eu que agradeço. E o papo foi muito bom, parabéns, prazer te conhecer Obrigado, cara. O prazer e também foi saber meu. do seu conhecimento, assim, principalmente por não estar dentro do processo. Toda a sua análise foi muito pertinente, parabéns mesmo, e eu que agradeço essa oportunidade. Então, estamos marcados de bater um outro Vamos papo. fazer a parte 2. Vamos Vamos fazer a fazer a parte parte 2. 2. Vamos marcar para Vamos fazer a parte 2. marcar. E quando Deixa a tudo. galera apreensiva um pouquinho, aí É, depois a gente é, solta a parte 2. e vamos, se Deus quiser, quando isso tudo passar, a gente também, independente de câmera, se der, Se se não encontrar. der, Perfeito. sentar para trocar ideia, bater papo, vai ser um prazer grande. Felipe, Prazer vai ser meu mesmo. muito obrigado. Um abraço para ti, para tua família, que espero que eles Obrigado. estejam gostando de Belém, se adaptando. Eu sei que não é fácil. Então, sim. Então, Então, assim, sei sim. que as tuas filhas têm ali muita importância nas tuas decisões. A gente também vai trocar ideia sobre isso mais lá na frente. Nação, Valeu. obrigado. Felipe, obrigado. Valeu, é nóis. Tchau. Abração.